Olá a todos, é muito bom estar mais uma vez iniciando um vídeo no canal aqui da Igreja Luterana de Interlagos. Estamos dando continuidade ao nosso novo projeto do ano, agora já com o terceiro vídeo, Confissões Luteranas para hoje. Caso você não tenha ainda assistido os outros dois vídeos, eu sugiro que você assista em nosso canal. Já temos colocado aí na playlist e ficará mais fácil para você acessar. Estamos então com a proposta de estudarmos as confissões luteranas presentes no livro de Concórdia. E hoje, neste episódio de número 3, temos como tema o símbolo apostólico e o símbolo niceno. O título deste nosso vídeo é o seguinte: Creio ou cremos? Vamos juntos tentar solucionar esta questão? Para início de conversa, eu quero trazer à tona aqui então estes dois credos ou símbolos, como é chamado no livro de Concórdia, dois credos ou símbolos cristãos, o apostólico e o niceno. E nós temos na introdução do livro de Concórdia, da seguinte forma: muitas vezes são citados para afirmar a identidade do ensino luterano com o ensino da Igreja Antiga, refutando assim a acusação de inovação de doutrina. Por quê? A Igreja Luterana, ela surgiu no século XVI, no final do século XVI. Sabemos, que não era intenção do reformador Martinho Lutero criar uma nova igreja, e muito menos que essa igreja tivesse o seu nome. Mas, por ironia do destino, acabou ocorrendo exatamente deste modo, porque os romanos não quiseram debater e muito menos modificar a sua doutrina no tocante às indulgências e outras questões que você pode observar lá, especialmente no vídeo de número 2 desta nossa série Confissões Luteranas para hoje. E nós podemos então afirmar e reafirmar que a Igreja Luterana, as confissões luteranas, não quiseram criar algo novo, e por isso, logo de cara, logo no início, nós temos os símbolos da igreja ou os credos ecumênicos ou católicos. E nós já vamos falar por que se nós somos luteranos, por que chamamos em certos pontos aqui católico? Como assim? Que bagunça, que confuso, pastor. Já veremos isso. Então eu estou trazendo como postagem, tanto no Instagram quanto no Facebook da nossa igreja, exatamente o texto, e também nos grupos do WhatsApp, o texto que nós iremos refletir destes credos, para que você possa acompanhar. Eu vou fazer a leitura e o que está em vermelho, vou trazer uma explicação para que ao final possamos retomar a nossa questão introdutória. Creio ou cremos? Talvez esteja um pouco confuso para você agora, neste momento, mas creio que em breve ficará mais claro. Vamos lá, o símbolo apostólico. A primeira confissão ou símbolo, e eu faço questão de destacar essa palavra, símbolo. Símbolo aqui, a gente não pode entender num sentido de diminuição, Às vezes a gente pensa assim, isso só simboliza. Não, símbolo aqui tem uma outra conotação, tem uma conotação de confissão e de algo que é relevante e que se manifesta de uma forma grandiosa para a nossa fé. E é a confissão comum dos apóstolos, na qual se lança o fundamento da fé cristã. E diz assim: mas antes de falar, como diz, e de entrarmos propriamente na confissão, é importante a gente lembrar que nós chamamos o credo apostólico
e pode nos dar a entender que quem criou esse credo foram os apóstolos diretamente, que eles escreveram esse texto que está na Bíblia. Não exatamente. Esse é um texto que, do jeito que nós confessamos hoje, que é um pouco diferente do que está no livro de Concórdia, coisa pouca, algumas variações, ele foi finalizado no século VIII. E nós sabemos que os apóstolos viveram no século I, né? Quando muito ao século II, o início do século II, mas não no século VIII. Só que é chamado assim porque tudo que está aqui neste credo é algo que os apóstolos trouxeram. Isso é fruto dos ensinamentos apostólicos e também fruto dos ensinamentos bíblicos. Por isso o credo apostólico é o credo mais famoso, é o credo mais confessado, até pelo seu tamanho ser menor, né? Vamos lá. Creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Isto é o que nós estudamos como primeiro artigo. E o segundo artigo diz assim: e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nós lemos, nós estudamos, nós confessamos que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo para que ele pudesse encarnar. Não entendemos exatamente como isso se deu, apenas cremos. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Normalmente nós estudamos aqui como os estados ou estágios de humilhação de Cristo. E logo depois temos a frase, né, as palavras desceu ao inferno, que muitas vezes causa dificuldades para as pessoas. Jesus desceu ao inferno, mas o que ele foi fazer no inferno? E aqui tem como base um texto lá da carta de Pedro, da primeira carta de Pedro. E Jesus, ele desceu ao inferno não para tentar converter almas aprisionadas, mas para declarar a sua vitória. No terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, o Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, a Santa Igreja Católica. Opa! Mas pastor, a gente não confessa assim na igreja, a Santa Igreja Católica. E aí temos uma nota de rodapé aqui no livro de Concórdia que explica essa questão. No texto alemão, ela está traduzida já como a Santa Igreja Cristã. Desde o século XV era costumeiro traduzir Eclésia Católica por Igreja Cristã. Quer dizer, desde antes da Reforma já estava sendo traduzido Igreja Cristã e não Católica. Mas mesmo que a gente confessasse, né, creio no Espírito Santo, a Santa Igreja Católica, não é uma referência à Igreja Católica Apostólica Romana, mas é uma referência à Igreja Universal. Opa! Aí causa mais confusão ainda, né, pastor? É católica, é universal, é luterana, é cristã? O que é isso? Perceba que eu não estou me referindo às denominações, nem a ICAR, né, Igreja Católica Apostólica Romana, e nem a IURD, a Igreja Universal do Reino de Deus. Eu estou me referindo à única, a Una Sancta, a única igreja que existe e que salva, que não é católica, universal e nem luterana, é a Igreja de Cristo. Católica no sentido de universal, católica no sentido de reunir todos aqueles que creem verdadeiramente em Cristo e que são salvos. A comunhão dos santos, a remissão dos pecados, a ressurreição da carne e a vida eterna. Amém. E aí nós já passamos para o credo niceno, que é um credo um pouquinho diferente do apostólico, tem muitas semelhanças, algumas diferenças. Eu quero passar por ele, também destacando algumas palavras, para trazer ao final a nossa reflexão principal. Eu não quero me prender tanto ao texto nestes vídeos, porque o texto você tem acesso.
O símbolo niceno: creio em um só Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Quer dizer, Deus criou tudo, tudo que nós vemos, tudo que é material, tudo que é corpóreo, mas também tudo que é invisível, que é imaterial, que é incorpóreo. Ele é o Criador de tudo e de todos. Segundo artigo: em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, unigênito. Essa é uma palavra que também pode suscitar dúvidas, questionamentos. O que significa unigênito? É uma junção, né? Uni já nos dá a ideia de único. Jesus é o único gerado e não criado de Deus. Depois nós vamos entender um pouco melhor essa questão no próximo vídeo, em que nós estudaremos o outro símbolo cristão, o outro credo cristão, o atanasiano. Nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito. Vejam só, aí tá pontuando muito bem, né? Jesus foi gerado, mas ele não foi criado, como está também na confissão do credo niceno que nós fazemos na igreja, que é um pouco diferente desse texto. Consubstancial ao Pai, ou seja, da mesma substância do Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual, por amor de nós, seres humanos, e por nossa salvação, desceu do céu e encarnou. Não confundir com reencarnou. Não acreditamos na reencarnação, acreditamos na encarnação de Cristo. Ele não era corpo, ele não tinha corpo e ele se tornou corpo. Ele encarnou pelo Espírito Santo da Virgem Maria e se fez homem. Foi também crucificado por nós. Ele não foi crucificado sem motivo, sem propósito, mas com um propósito muito específico, único, para cumprir as Escrituras. E por nós, pelos meus e pelos seus pecados, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. E ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras e subiu ao céu. Está sentado à direita do Pai. E virá outra vez em glória para julgar os vivos e os mortos. E esse sentado à direita do Pai, nós precisamos compreender que é uma referência ao governo de Cristo. Cristo reina, ele é rei. Mas não significa que ele tem uma presença local. Ele não está adstrito, ele não está preso. Porque Cristo é Deus. E Deus, ele é onipresente. Ele está presente também no corpo e sangue que é partilhado por nós no culto. Ele está presente também quando nós abrimos a palavra, estudamos a palavra. Ele está presente na nossa vida. E o seu reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida. Por que o Espírito Santo é o doador da vida? Porque quem crê tem a vida. Quem não crê não tem a vida. E você só pode crer, eu só posso crer por intermédio da obra do Espírito Santo, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Por quê? O Espírito Santo juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, porque ele é Deus, que falou pelos profetas. O Espírito Santo tem uma presença marcante na Bíblia. Nós lembramos do dia de Pentecostes, que ocorre em Atos 2, que é o cumprimento das profecias de Joel, mas já lá no Antigo Testamento o Espírito Santo está presente, especialmente na pregação dos profetas, em outros momentos também. E a igreja una santa católica, mais uma vez, católica e apostólica, faltou romana aqui, hein? Porque não é uma referência a Icar. Mais uma vez eu reforço isso, é uma referência à una sancta, a única igreja que salva, que é a igreja de Cristo. Confesso um só batismo, e isso era muito importante de ser destacado, porque naquele período os anabatistas estavam muito fortes e eles não acreditavam em um só batismo.
para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. É isso o nosso texto dos dois símbolos cristãos, o apostólico e o niceno. Amanhã nós estudaremos o terceiro, o atanasiano. Aliás, amanhã não, na quinta-feira, né? Estamos lançando 2 vídeos por semana. Agora, a pergunta que não quer calar. Creio ou cremos? Ah, pastor, já está a resposta aí no credo. Quando nós confessamos a nossa fé na igreja, nós falamos creio. E está correto, certo? Está correto. Mas por que essa dúvida, essa questão que dá título a esse vídeo? É uma pequena provocação. Eu não vou aqui propor que a gente mude o credo, os credos, ou que a gente confesse de forma diferente. Vamos continuar seguindo os nossos pais, né? Os nossos antepassados cristãos que nos legaram tamanha dádiva, tamanho presente, que são os símbolos apostólico, niceno e também o atanasiano. Mas o meu ponto, e aí é aonde eu quero trazer essas reflexões dentro das confissões luteranas para hoje, é a importância de nós confessarmos os credos, de nós confessarmos um credo nos cultos, juntos, todos, falando as mesmas palavras. E isso no nosso mundo, na era da pós-verdade, no mundo pós-moderno, de muitas verdades, onde, fulano crê de um jeito, eu creio de outro, isso pode ser um grande problema. Pode ser um grande problema para a igreja, pode ser um grande problema para eu estar conectado com o meu irmão, a minha irmã em Cristo. Pode ser um grande problema porque muitas heresias foram criadas porque alguém estava pensando diferente, certo? Então você está querendo dizer que todo mundo pensa igual ou todo mundo tem que pensar igual? Não exatamente isso. É óbvio que nós somos diferentes, queremos ter pensamentos diferentes, mas o que nós precisamos compreender é que a fé que salva, ela não é uma fé diferente. Eu não vou crer em um Cristo diferente e vou ser salvo se eu creio em um Cristo, por exemplo, que ao invés de encarnar, ele reencarna. Aí eu já vou estar destoando, eu já vou estar me desviando do caminho que é único. Por isso a importância de nós confessarmos os credos juntos, falando as mesmas palavras. No fundo, no final das contas, nós não apenas dizemos eu creio, nós estamos dizendo em conjunto, nós cremos. Olhem só no que nós cremos. Por isso, na igreja, no culto, eu incentivo que as pessoas confessem de olhos abertos, confessem olhando umas para as outras, confessem uns para os outros no que creem, e um está confessando para o outro. Vejam, nós estamos crendo no mesmo corpo doutrinário, na mesma palavra que nos salva, no mesmo e único caminho que nos leva aos céus e à vida eterna, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso a importância dos credos. Talvez você que não é luterano estranhe um pouco. Talvez você pense, mas isso aqui é uma reza católica. Não, os credos não são oração, não são uma reza. Os credos são nossa confissão de fé. E vejam, não é apenas a confissão de fé daqueles que estão presentes no mesmo culto, daqueles que são irmãos de denominação. É a mesma confissão de fé daqueles que pertencem à Santa Igreja Católica. E mais uma vez eu tenho que enfatizar, não estou falando da Igreja Católica Romana, mas estou falando da Igreja de Cristo. Certo? Então,
É óbvio que eu creio em Cristo, eu creio na Santa Igreja, eu creio em Deus o Pai, eu creio no Espírito Santo, eu posso afirmar, eu creio, mas eu não creio sozinho. É por isso que eu pertenço a uma igreja. Nós cremos. E neste único corpo doutrinário que nós cremos, que nos levará à salvação. É isso por hoje. Eu espero que este vídeo tenha sido elucidativo e esclarecedor para a sua fé. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o nosso projeto Confissões Luteranas para hoje e até o nosso próximo vídeo.